todos bem-vindos. Eu peguei uma mensaginha no Minuto de Sabedoria que diz: cerque sua vida com doce sentimento de amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com mais compreensão, com atenção redobrada. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com um doce sentimento de amor. Com essa energia toda harmoniosa que a música vem nos trazer, que possamos sentir envolvido por essa energia, sentir a presença de Deus, a presença dos nossos amigos espirituais que estão aqui nos auxiliando, trazendo as melhores energias, transmutando as outras energias que trouxemos até aqui, limpando todo o nosso campo, e que possamos abrir os nossos corações com a permissão de cada um. Então, permita cada um abrir o seu coração e receber toda essa chuva de bênçãos que estão caindo sobre nossas cabeças. Sinta essa energia te trazer vigor, trazer paz, saúde, harmonia em todas as suas células, e que essa energia fica reverberando por toda a semana e por onde passar. Que essa energia amorosa de Deus possa ser expandida através de cada um de nós que está aqui dentro, através das nossas palavras, através dos nossos olhares, através do nosso abraço, através do nosso sorriso, que possamos expandir essa energia para todo o nosso planeta Terra. Que assim seja. Só um recadinho, gente. Lá no fundo tem alguns fios que está um pouco não bem acomodado. Então, se tiver alguma criança, assim, só para tomar cuidado para não ter perigo, que eles vão arrumar logo em seguida. E o Alisson vai fazer o estudo da noite aí, que todo mundo possa absorver o máximo. Boa noite a todos. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para trazermos essas reflexões importantes para o nosso autoconhecimento. Um tema específico que nós estamos trabalhando agora numa sequência de palestras, que é a escuta dos nossos sentimentos. Então hoje a gente vai se dedicar a escutar um pedacinho da nossa alma, como nós dissemos na palestra anterior. Escutar os pedacinhos adoecidos e doloridos da nossa alma é importante a gente aprender a fazer essa escuta, para que a gente se melhore emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Esse é o objetivo da gente estar aqui. E toda transformação que começa dentro, ela implica numa escuta, e você se dispor a ouvir primeiramente a si mesmo. E hoje nós vamos falar de ressentimentos, os nossos ressentimentos. Por que eu escolhi esse título? Primeiro, porque são nossos, são emoções de todos nós, da nossa condição humana. Quem nunca ficou ressentido com alguém? Magoado por algum assunto, por algum acontecimento? Quem não guardou mágoas de pessoas queridas? Muitas vezes, dentro da nossa própria família, nós temos ressentimentos com relação aos pais, com relação a irmãos, com relação a filhos. E com a relação conjugal, então, que dirá a relação de casal, quantos desencontros, atropelos, enroscos que vão acontecendo ali no casal,
e que geram ressentimentos e mágoas de um com o outro. Então esse é um assunto importante da gente se dedicar a olhar em nós, entendendo que eles fazem parte do nosso processo evolutivo de espíritos imperfeitos que somos, ainda apegados em muitas questões da nossa humanidade, da nossa materialidade, e por isso nós somos mais suscetíveis a ser feridos pelas questões da relação humana, da convivência. Então hoje nós vamos dedicar a olhar para os ressentimentos. E a própria palavra diz que é algo que a gente tem a tendência a ressentir, a sentir de novo, de novo e de novo. São assuntos da nossa alma que ficam inacabados e por isso a gente volta neles. E a gente fica muitas vezes remoendo, girando em torno de um mesmo ponto, de uma mesma história, e ali a gente não avança. Geralmente, onde você ressente, você não consegue ir muito além daquela história. Você fica remoendo aquela lembrança, fica remoendo um determinado pensamento, fica remoendo uma determinada raiva. Ressentimentos e mágoas têm um núcleo muito raivoso muitas vezes. Tem algo que nos irrita e aquela raiva que vem e volta e você lembra, fica com raiva da pessoa de novo. Aí nós identificamos, ainda não perdoei. Se existe ressentimento, o processo de perdão ainda não se concluiu. E é algo que a gente insiste, na nossa reforma íntima, no nosso processo espiritual, da importância do perdão. E o quão desafiante muitas vezes é perdoar determinadas questões. Tem determinadas pisadas de bola que a gente perdoa. Mas tem determinados calos que, quando são pisados, acionam coisas e memórias e tristezas e dores, que aquilo fica bem difícil de perdoar. Então é lindo falar de perdão, a gente fala nós temos que perdoar, é importante que perdoemos, mas na prática, na vivência, nós sabemos onde nosso calo aperta, nós sabemos onde a gente muitas vezes se depara com uma dificuldade de fazer esse perdão algo real, algo vivido, algo praticado. Então hoje a gente vai se dedicar a entender que existe um caminho para o perdão. Existe um passo a passo para chegar lá. Não é algo que possa ser imposto assim, você tem que perdoar fulano. Seja imposto por você mesmo a você, ou seja, você colocar isso como algo imposto para o outro. Você tem que perdoar porque aí você vai ser mais feliz, porque aí você vai ficar mais em paz, porque aí você vai ser mais saudável. Sim, provavelmente, vai ficar mais feliz, mais em paz e mais saudável. Mas tudo que a gente coloca como você tem que, essas coisas são coisas que às vezes não descem. São obrigações que nós entendemos que aquilo é importante, mas a gente acaba deixando para lá. Então você tem que perdoar, não é um bom jeito de começar. Você pode perdoar. É da nossa capacidade humana, a gente foi criado com um coração e com um espírito que veio para desenvolver essa potência que é amar e ser amado. E um dos aspectos de amar é perdoar. Porque a gente é falho, porque a gente desliza, porque a gente tropeça, erra e machuca uns aos outros. Então é importante que, incluso nesse nosso pacote do amar, que tenha esse perdão. Ele é necessário, é um item necessário na nossa bagagem, mas tem um caminho para ter isso, para ter adquirido esse processo, essa capacidade, essa habilidade da alma de perdoar. Nossa proposta hoje é entender esse caminho. Aí, o primeiro passo é reconhecer e admitir que essa é uma dificuldade minha, que essa é uma dificuldade nossa. O primeiro passo é você olhar, onde que está difícil? Onde que eu tenho dificuldade de perdoar? De quem que eu tenho ressentimento? De quê? Tem pessoas que não têm ressentimento com relação a alguém exatamente, mas é com relação a uma situação que aconteceu. Tem um ressentimento com a vida. Tem muitas pessoas que têm um ressentimento com algo maior do que elas. Não é uma pessoa, mas é um ressentimento com Deus. Por que comigo? Por que comigo foi acontecer isso?
Então, muitas vezes tem um sentimento ali que fica preso, que fica girando em torno de uma história e que não vai além. E aí a ideia é a gente entender, tá, isso acontece com todos nós. O que tem por trás? O que tem por trás desse processo, dessa dificuldade de perdoar? O que vocês acham que tem por trás de um ressentimento? Um conteúdo mais profundo, uma dificuldade mais profunda nossa que tem a ver com ressentir. Quem poderia? O que tem por trás dos nossos ressentimentos? É o color do quadro, orgulho. Já tem um esquema ali no quadro com algumas pistas dizendo sobre orgulho. O orgulho é algo que está por trás dos nossos ressentimentos. E eu quero começar lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, item 10. O capítulo 10 é dos bem-aventurados os misericordiosos. É um capítulo que fala sobre misericórdia. E no item 10, os Espíritos dizem assim: uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Começamos aí. Uma das nossas imperfeições é ver o mal no outro antes de ver o mal que está em nós. Esse capítulo aqui ele está explicando aquela passagem do Cristo do cisco e da trave no olho. Que a gente percebe o cisco no outro e às vezes não vê a trave que está no nosso olho. Então, uma das nossas imperfeições é focar mais no outro do que em nós mesmos. Começamos daí. Quando a gente está ressentido com alguém, o nosso foco está na outra pessoa, não está em nós. Está no que o outro fez ou deixou de fazer. Está no erro do outro, na imperfeição do outro, na falha do outro. Então, daí a gente começou a analisar essa imperfeição. Continuando aqui. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver no seu interior um espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então, o primeiro movimento que o Evangelho está nos indicando é: se a nossa imperfeição, a nossa tendência é olhar mais para fora do que para dentro, é olhar mais para o outro do que para nós, o primeiro movimento é a gente se colocar diante de um espelho e se ver. E perceber, eu nessa situação que me machucou, se eu visse uma outra pessoa, se fosse uma outra pessoa alheia a mim, externa a mim, agindo da forma como eu agi, o que eu pensaria? Então, essa análise, essa autoanálise, que é olhar de fora, ela é algo muito importante para a gente conseguir perdoar. Só que, geralmente, os temas que a gente tem dificuldade de perdoar são coisas que envolvem muito o nosso coração. São coisas que envolvem as nossas relações muito íntimas e que mexem com o nosso emocional de uma profundidade muito grande. Então, tudo que mexe com as nossas emoções de forma muito intensa, é difícil a gente fazer essa observação distanciada. Isso que está sendo recomendado aqui, quanto mais emoção tiver envolvida, quanto mais vínculo afetivo tiver envolvido, mais complexo é esse, deixa eu sair, olhar de fora, observar distanciado e perceber o que eu pensaria se eu visse alguém agindo como eu ajo. Quanto mais conteúdo emocional envolvido, então mais complexo é essa observação de fora, que é o que o Evangelho está nos recomendando. E aí, na sequência, é o que eu coloquei aqui no quadro. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Olha só, o Evangelho está explicando assim, eu tenho uma tendência a prestar mais atenção no outro do que em mim. Isso tem a ver com o orgulho. O orgulho está na base daquilo que faz a gente esconder de nós os próprios defeitos e nos isentar da responsabilidade das coisas. E entendendo que nós temos uma participação em tudo que nos acontece, que seja de 1%, de 10%, mas se algo te aconteceu que te feriu, você teve alguma participação naquilo, que seja para deixar que o outro fizesse aquilo.
Mas geralmente não é só permitir, não. Nós temos os nossos defeitos e às vezes a gente contribui para aquele desencontro acontecer. Pode ser que alguma coisa que você viveu, que te feriu, a responsabilidade seja maior do outro do que sua. Mas alguma participaçãozinha, cada um de nós tem, em tudo que nos acontece. Então a nossa tendência orgulhosa é querer se retirar da situação e jogar a culpa tudo para o outro. E eu saio de inocente. Essa postura, ela tem muito a ver com o orgulho. E aí aqui na conclusão, diz assim, do Evangelho: se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e na causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi o que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Por que eu estou trazendo o orgulho para a gente entender ressentimento? Porque o que está sendo explicado ali é que o orgulho é a negação de muitas virtudes e está na base de muitos vícios. E ele está na base do ressentimento. Porque geralmente esses assuntos que a gente não avança e fica ali girando em torno daquele ponto, e remoendo e ruminando aquele pensamento, aquela história, a gente não solta, porque na verdade a gente não assumiu a nossa parte, e orgulhosamente a gente se coloca como um juiz implacável do outro. Aí eu saio certo e a outra pessoa é totalmente errada. Então o orgulho nos leva para esse lugar de juiz. De eu estou certo, eu tenho a razão, eu sou melhor, eu sou inocente. O inocente é um que fica se sentindo um pouco melhor naquela situação. E aí isso nos leva a não soltar o ressentimento, a não soltar a mágoa do outro. E isso é um grande impedimento para amar. Isso é um grande impedimento para amar, coloca uma trave no nosso coração, porque aí a gente fica asfixiado, o amor em nós fica travado. Muitas vezes guardando essas raivas, esses ressentimentos. A gente precisa então começar a olhar para esses temas complexos, entendendo que são coisas grandes, e às vezes a gente não dá conta deles de uma vez. E tudo isso que é complicado da nossa alma, a gente precisa olhar com muita amorosidade. E lembrar que geralmente as histórias que viraram em ódio, que se transformaram em dor, em mágoa, em ressentimento e em rancor, antes ali havia amor. Não tem nenhuma relação que virou ódio que antes não tinha amor ali. Às vezes um amor do nosso jeito, meio atrapalhado, meio imaturo, meio possessivo, meio embrutecido. Não é esse amor sublime, amor desprendido, não. É amor nosso humano do jeito que a gente dá conta. Ali existia amor. E esse amor, ou esse coração que estava ali mais aberto, foi machucado. Por alguma pessoa. Ou até por você mesmo. Tem muitos ressentimentos que têm a ver de você consigo mesmo. Fica magoado consigo por ter feito alguma coisa, ou por ter deixado de fazer alguma coisa. Então, olhar para isso implica a gente visitar as nossas dores e também visitar os lugares de amor. Visitar as nossas relações de afeto. E justamente por ter confiado, por ter ficado muito aberto, por ter vinculado de uma forma mais profunda, aquilo mexe com o sentimento de um jeito mais profundo. Então, de onde vêm os nossos sentimentos? Das nossas histórias de amor. E de onde vêm as raízes dessa dificuldade de perdoar? Do nosso orgulho. Aí o que isso nos provoca? Vai provocar isso que cada um de nós está visitando. Eu vejo algumas pessoas pelo olhar entrando nos processos aí. De visitar algumas questões. Isso nos deixa angustiados e com o coração apertado. Isso nos deixa muitas vezes alimentando raivas, meio rancorosos e cheios de assuntos ali inacabados por dentro.
com o coração cheio assim, a nossa capacidade de amar fica limitada. Joana de Ângeles, quando vai falar sobre ressentimento e sobre rancor, ela compara o rancor com um lixo psíquico, com um entulho psíquico, com algo que está enferrujado. Ela usa essas imagens. Ela diz assim: ferrugem nas peças da sensibilidade. Olha só. Nós temos uma sensibilidade, nós temos toda uma estrutura aqui energética no nosso coração. E muitas vezes esse coração, por guardar aí uma mágoa, um ressentimento, esse ressentimento vai ficando velho, aí enferruja. É como algo que enferruja e nos corrói por dentro. Então, lembrar disso, ou prestar atenção nisso, é você poder olhar para si mesmo e pensar assim: o que enferrujou em mim? Que sentimentos que estão aqui tão envelhecidos dentro de mim, que estão me impedindo de abrir o meu coração de novo? E aí abrir o coração de novo pode ser um relacionamento novo, pode ser reatar no mesmo relacionamento, pode ser começar de novo de alguma forma. Pode ser voltar a confiar na vida, voltar a ter alegria na vida, pode ser curar-se de alguma doença, de algum processo físico, pois nós sabemos que os processos de mágoa, de ressentimento e de rancor, muitas vezes eles vão se traduzir num adoecimento físico, porque a gente vai enferrujando e realmente a gente fica mais ácido, ácido na fala, ácido nos sentimentos, e isso acaba se manifestando no nosso corpo. Então, quantas coisas vão nos acontecendo se a gente vai deixando quieto essas mágoas, esses ressentimentos, e aí eles vão enferrujando, eles vão nos atrapalhando e vão dificultando o processo de amar. Então, olhar para o nosso rancor é lembrar disso que nos deixa tão adoecidos muitas vezes emocionalmente e que precisa de cuidado. Aí aqui eu coloquei para nós um esquema aqui, fazendo para nos ajudar a entender esse raciocínio que nós fazemos. Ressentimentos, na base dele nós temos o orgulho ferido. Aqui para frente eu coloquei o rancor porque é um passo além do ressentimento. A pessoa que está muito rancorosa, ela fica ressentindo há muito tempo e aquilo vai ficando velho nela. Na base nós temos o orgulho ferido e na base nós temos uma vítima. Aí é uma posição que às vezes a gente fala, isso foi uma coisa mais do senso comum, assim: fulano se faz de vítima, você está se fazendo de vítima. Mas para nós cuidarmos dos nossos ressentimentos, a gente vai ter que procurar a vítima dentro de nós. A parte nossa que se sentiu lesada, enganada, ferida, machucada. A vítima dentro de cada um de nós. E às vezes nós vamos precisar olhar para isso e admitir: realmente me machucou, realmente me feriu, realmente o outro foi injusto comigo, aconteceu uma coisa que foi muito ruim para mim. Para perdoar, a gente não pode muito fazer de conta, sabe? Evitar olhar e às vezes tentar ser bonzinho para o outro. Muitas vezes o processo de perdão não acontece porque tem uma parte nossa que está esperando a justiça acontecer, colocar os pingos nos is, colocar a coisa certa. E aí perdoar aparece uma fraqueza. Então, para a nossa parte que às vezes se sentiu vítima, falar para essa parte perdoar é como se fosse uma derrota, é como se fosse uma fraqueza. É como se fosse assim: aconteceu tudo aquilo comigo e eu ainda vou ter que perdoar? Essa parte de nós que é vítima, às vezes é uma vítima brava, irada, que quer justiça. Mas aí, quando a gente vai olhar para isso, vai olhar para essas dores, vai olhar para isso que precisa ser colocado no eixo de novo, nós vamos precisar encontrar com essa parte nossa que foi machucada e admitir para nós mesmos: realmente foi difícil, realmente machucou. Realmente o outro fez algo muito mal.
Mas, ao invés de ficar perguntando por que comigo, essa é uma fala da vítima que vai levando só para o buraco, né? Por que comigo? Por que com ninguém aconteceu isso, mas na minha família aconteceu? Ou na minha casa aconteceu? A fala do porquê, de ficar procurando o porquê, ela nos leva para um labirinto que às vezes a gente não sai de lá. O porquê comigo não nos ajuda a avançar. Agora, se você muda essa pergunta, troca o porquê por para quê. Para quê comigo? Para que isso me acontece? Para que isso chegou? Eu vim aprender o que com isso? Aí a gente já mudou o cenário. A gente já não está mais buscando uma causa e um culpado, mas a gente está buscando o que a gente pode aprender com aquilo. Essa parte nossa que às vezes está presa na dor e que se sentiu vítima, não quer fazer esse tipo de análise. O ressentimento é uma posição de poder. É uma posição assim, eu não vou largar isso aqui até ficar tudo certo. É uma posição que parece muito fraca, sofrida. Por um lado, parece uma dor, assim, parece, nossa, eu fui machucado, eu fui lesado. Parece uma posição assim, de alguém que está por baixo. Mas quando nós estamos ressentidos, em especial rancorosos, eu não vou largar isso aqui até a justiça ser feita. E aí tem uma força muito grande, tem muita raiva. E a raiva é uma emoção onde existe muita força. Então, entende por que é difícil perdoar? Porque essa parte que se sentiu lesada não quer dar o braço a torcer. A parte que é orgulhosa não quer admitir, eu também tive essa partezinha aqui. Ou essa partezona aqui. Eu também contribuí para isso acontecer. Eu também permiti. Eu não estava tão consciente de mim como eu estou hoje, então algumas coisas eu não sabia. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, quando eu estou trazendo o nosso olhar para os nossos dramas, entendendo que tem uma vítima envolvida, e algumas pessoas a gente sabe que têm dificuldades de perdoar ou de lidar com algumas situações, porque foram muito lesadas mesmo, financeiramente, materialmente, emocionalmente, ficaram em situações muito abusivas. Então, é muito complicado a gente falar para alguém que passou por tudo isso e querer empurrar a goela abaixo, assim, perdoa. É muito fácil se você não viveu. É muito fácil se você não está vivendo aquilo na própria pele. Mas para quem está passando pelo processo, é um processo de mergulhar no sentimento, em sentimentos que não são fáceis. E que precisa de muita coragem para enfrentar. Então, em maior ou menor grau, vai ter uma vítima, vai ter algo ali que é uma vítima bem orgulhosa e que está usando aquela história, aquela dor toda para se promover. Essa é uma análise que faz Joana de Ângeles. Se promover? Como assim se promover? Eu colecionar ressentimentos ou histórias tristes ou difíceis, muitas vezes me dá um lugar assim de, olha, coitado dele, olha lá como a vida dele é difícil. Às vezes dá história para contar. E muitas vezes esse não perdoar, esse não soltar a situação, implica nesse lugar onde eu quero me promover, me sentir um pouco melhor, me sentir um pouco mais forte, porque eu tenho uma história dramática para ficar repetindo. Até quando? Nós sabemos que isso nos faz mal, mas nós também estamos entendendo a dinâmica emocional que tem por trás do não soltar. Esse não soltar, além de ter a ver com o nosso orgulho, tem a ver com um ego adoecido. O nosso egoísmo, que tem a ver com o nosso ego adoecido. São essas coisas que a gente não deixa embora, porque na verdade tem algo nosso que se esconde atrás daquilo.
que se refugia em criar aquela história toda, em não soltar o ressentimento, em não perdoar, e até em criar esses rancores aí dentro da nossa própria alma. Por quê? O ego adoecido em nós, qual é o interesse dele? Submeter os outros aos nossos caprichos. O ego adoecido em nós quer que seja do nosso jeito, do jeito que nos agrada. Quando o outro não atende, não faz aquilo do jeito que eu gostaria, eu fico magoado. Esse é o processo da mágoa. Ele tem a ver com o nosso ego, que criou uma expectativa, que criou ali uma necessidade. E aí não foi do jeito que eu queria, eu fiquei chateado, fiquei magoado, fiquei ressentido. Então existe um caminho de olhar para si mesmo, um caminho de autoencontro, que é o que vai nos ajudar a liberar o nosso coração desses ressentimentos. Aí aqui eu coloquei uma síntese de dissolução, porque a gente está aqui para pensar também como que dissolve esse negócio. A gente não tem receita, tá? Isso aqui não é uma receita, mas é um indicativo, tomando por base o que diz Joana de Ângeles, no Ser Consciente, de como dissolver. E essa dissolução vem de um autoencontro. O que nós falamos aqui até agora? Tudo foi autoencontro. Encontre a vítima em você, encontre a sua dor, encontre as suas feridas, encontre as suas partes que estão clamando ali por justiça. Não são encontros fáceis. A gente precisa estar abastecido e nutrido de muito amor para fazer encontros como esses que eu estou propondo aqui. Às vezes a gente precisa se fortalecer primeiro, passar por um tratamento espiritual, se nutrir e se encher de muito amor para conseguir ter forças de ir até esses lugares da nossa alma. Eu vou abrir um parêntese aqui para as pessoas que estão com algum transtorno emocional mais grave, depressões graves, transtornos de ansiedade graves, transtorno de pânico, que estão ainda no processo de crise, aguarda melhorar um pouco antes de descer nesses infernos internos. Porque isso pode abrir tantas portas que às vezes a pessoa está lá assim, afogando no meio daquilo que ela já sente, e aí ela vai abrir mais portas de coisas difíceis, porque nós estamos falando aqui de traumas. Nós estamos falando de dores, de feridas da alma. Então, se você passa por algo que já está mais agravado, trata isso primeiro, que às vezes até tem a ver o transtorno emocional com essas coisas que a gente está falando aqui. Mas cuide-se para ficar minimamente estável primeiro. Aí, no segundo momento, você vai abrir essas janelas, essas portas e fazer esse encontro aí na sua alma. Não tem jeito de não se encontrar. Mais dia, menos dia, a gente vai se deparar com isso. A gente tenta evitar, distrai, foge dessas coisas. Mas um dia chegam as situações onde a vida nos conclama para isso. Às vezes é uma doença, às vezes é uma morte de um ente querido. Às vezes é uma situação que a vida põe a pessoa lá de volta na sua casa, você precisando cuidar dela, né, da velhice. Enfim, situações que a vida acaba tendo seus mecanismos de colocar-nos frente a frente com aquilo que a gente precisa olhar. Se não for nessa vida, a gente sabe que aquilo que a gente tem em aberto, a gente continua nas próximas. A gente encontra no plano espiritual, a vida tem seus mecanismos para fazer a gente ir lá resolver aquilo que ficou em aberto. Então não tem muito como fugir. Quanto mais a gente adiar o autoencontro, pior para nós. E isso é inevitável. Em algum momento a gente vai precisar se defrontar, analisar, olhar para essas coisas e cuidar dessas dores. Então, junto com o autoencontro, eu coloquei ali, tá pequenininho, não sei se quem está lá atrás está conseguindo ler. Autoencontro mais desistência. Para cuidar de ressentimento, a gente precisa desistir. Não é exatamente um algo que você precisa fazer, é parar de fazer. Desistir de quê? Desistir de ser o certo. Desistir do seu lugar de razão.
desistir de mudar o outro. São todas posturas decorrentes do nosso orgulho. Às vezes a gente não perdoa porque a gente fica esperando que em algum momento eu vou conseguir fazer com que o outro pense diferente. Chega para nós e fala assim: você estava certo. Eu errei com você, desculpa, me perdoa. Às vezes a gente pode ter a graça e o presente da vida de acontecer algo assim ou parecido com isso, mas às vezes não acontece. Aí a gente vai ficar guardando mágoa, ressentimento até o fim da vida porque a pessoa não veio fazer isso. Aí você está esperando o pedido de desculpa para aí então você começar o seu processo de perdoar, e às vezes esse pedido de desculpa nunca vem. O que a gente está falando aqui é que isso é prolongar o nosso tempo na infelicidade. Às vezes essa pessoa não vai admitir, esse outro não vai admitir erros, ou não vai ter a humildade de reconhecer: eu errei com você, eu falhei com você, eu sei que eu te machuquei muito. Às vezes tem pessoas que não têm condições ainda de assumir assim, com tanta maturidade, a consequência dos atos. Mas enquanto a gente fica parado lá, na espera disso, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Aí o ressentimento vai ficando velho, vira rancor, te enferruja todo por dentro, te corrói todo por dentro, e a gente fica angustiado e amargo. Fica amargo, não consegue mais sorrir, não consegue mais achar graça, não consegue mais se alegrar com as coisas. E muitas vezes pode parecer assim: eu perdoei, não, esqueci, nem lembro mais. Mas muitas vezes o lembrar mais não significa que o assunto emocional foi resolvido. Às vezes tem coisas que a gente deixa bem escondidinho lá no fundo do porão, e aí aquilo ainda continua ali para ser olhado. Então, em um dado momento, a gente vai precisar se encontrar com essas questões e aprender a desistir. A desistir dessas coisas que a gente fica agarrado em ter razão e ser a pessoa certa. Desistir também da lista de queixas da nossa vítima interna. Todo mundo tem uma lista de queixas com relação à vida, aos pais, ao marido, à esposa. Tanto de coisa que a gente acha ruim que a gente reclama do outro. A gente precisa também desistir dessa lista. Porque muitas vezes são coisas que a gente quer que o outro mude. Aí a gente fica lá remoendo aquela listinha na nossa cabeça. Às vezes a outra pessoa nem sabe o que é que você se queixa. Porque aquilo não foi comunicado. E algumas das nossas queixas, mesmo se a gente comunicasse, a outra pessoa não tinha condição de nos oferecer aquilo. Às vezes a gente se depara com esses limites, tá? Por mais que eu contasse com minha esposa isso aqui, essa queixa aqui, mesmo sabendo, talvez a outra pessoa não ia ter condições de fazer diferente. A questão é que isso ocupa espaço mental e espaço no nosso coração. E aí o processo de perdoar é um processo de desistir, de alimentar isso dentro de nós. E isso vai nos ajudar a curar o que precisa ser curado, a sanar as feridas que precisam ser sanadas, sem aprofundá-las ainda mais. No processo da mágoa, do ressentimento, aquilo que já está machucado, a gente vai machucando em cima, de novo, de novo e de novo. Cada vez que lembra, cada vez que revive, cada vez que não resolve. Então, pela nossa saúde física e pela nossa saúde emocional e mental, a gente precisa, em algum momento da nossa vida, escolher confrontar essas questões. E para isso precisa de muita coragem e muito amor. Muito amor para tratar com muita gentileza esses assuntos que são difíceis. E às vezes a gente vai dissolvendo aos pouquinhos. Você vai comendo aquilo pelas beiradas. Resolve um pouco, aí dói demais, aí amanhã mais um pouco. Esses assuntos muitas vezes são difíceis da gente perdoar de uma vez só. A gente faz uma etapa do processo. Aí daqui um pouco mais outra etapa.
O importante é que a gente faça o nosso caminho. Muitas vezes eu tenho que perdoar e parece difícil demais, aí eu nem começo. Aí fica sem dar nenhum passo naquele processo de perdão. Mas entendendo isso e compreendendo o que acontece no nosso coração e muitas vezes por que nós temos tanta dificuldade de fazer, talvez daí nós já demos um passo de sermos mais compreensivos com nós mesmos. E daí a gente pode fazer o nosso possível, perdoar o meu possível agora. Não é tudo. Não perdoei completo, mas já dei outro passo. Aí amanhã fica um pouco mais fácil. Aí depois de um tempo, aquilo já ficou um pouco mais fácil. Aí o coração vai ficando mais leve. Aí você vai entendendo, isso melhora. Nossa, tanto que eu estou me sentindo melhor, tanto que eu estou vivendo melhor, mais em paz, com o coração mais tranquilo. E isso vai nos incentivando a dar passos maiores. É assim o processo. Então, muita coragem para todos nós, eu desejo, para defrontar com essas coisas. Coragem para esses enfrentamentos, que não são fáceis, mas que são possíveis e que nos melhoram. Melhora a vida dentro e melhora a vida fora de nós. Porque às vezes essas pessoas que a gente não perdoa nem estão mais na nossa vida, nem estão mais aqui na Terra. Mas melhora você para conviver com quem está perto. Com suas novas relações, com seus novos amigos, com seu novo chefe, com as novas pessoas que estão na sua vida. Às vezes aquela outra você não vai conviver mais. Perdoar não significa que você tem que conviver e viver grudado. Mas melhorar o seu íntimo para que você possa conviver de uma forma mais saudável com quem está perto. Às vezes o nosso coração fica travado em coisas e aí a gente não desfruta do amor e da alegria com quem está hoje. Porque não perdoou no passado. Então, que isso seja visto por nós como uma oportunidade, como um desafio, como uma oportunidade. Pois é possível cuidar dessas questões do nosso coração com carinho, com gentileza, abrindo um pouco de mão desse orgulho todo, mas se dispondo a colocar o remédio ali, que é desistir. Desistir dessas coisas todas que nos impedem de ficar com o coração mais leve. Então, bom trabalho, bons processos para cada um de nós aqui nessas nossas questões e que a gente possa ficar com o coração mais livre cada vez mais. Boa noite a todos, obrigado pela atenção de vocês.